Faltavam 90 dias, 90 amanheceres até ao sim, que nós dois víamos como inevitável, quase uma estação do ano marcada no calendário. A minha mãe tinha o vestido pronto. O meu pai falava do vinho como se escolhesse memórias, e os convites brancos, limpos, com letras que pareciam respirar, já estavam empilhados sobre a mesa da sala. Era o futuro, cuidadosamente passado a ferro. Sophie caminhava pela casa como quem já habita outra vida. Experimentava sapatos, colocava o anel contra a luz e sorria, aquele sorriso que aprendi de cor. Eu imaginava o corredor da igreja, as mãos a encontrarem-se, no meio do caminho, a promessa feita diante de pessoas que nos amavam. Nada naquele quadro tremia, até que começou a tremer. No início, foi uma vibração tão leve que quase confundi com o frigorífico a ligar durante a noite. Sophie passou a olhar mais para o telefone. É só trabalho, dizia. E a música da casa mudou sem pedir licença. As playlists dela escorregaram de volta para canções antigas, daquela época em que o coração ainda não sabia obedecer. Dá-me graça. É só nostalgia, murmurou a rir-se. E eu ri-me também, porque o riso dela sempre me arrastou. Mas a verdade é que, pela primeira vez em 5 anos, a casa parecia maior do que nós. Havia momentos em que a apanhava a olhar pela janela, com o telemóvel entre os dedos como quem segura uma resposta. "Estás bem?" perguntei uma noite. Ela pousou o telefone e veio beijar-me a testa. "Claro que estou." E eu acreditei. Quis acreditar. Porque amar também é escolher a versão da história que te permite respirar. As pequenas coisas são as que fazem mais barulho quando partem. O nosso sábado de manhã era um ritual. Café, croissants, a mesa pequena, ao fundo da tasca do bairro. Nesse dia, ela disse que ia sozinha. "Quero rever umas amigas." Voltei a dormir. Mas, quando acordei, encontrei o cheiro do perfume dela ainda suspenso no corredor, como se a casa tivesse guardado uma pergunta sem coragem. Noivo é quase sinônimo de contador de sonhos. Passas meses a somar pequenos nós, no tempo, no dinheiro, nas listas, nos planos. Nós tínhamos tudo. Depósitos pagos, agenda do fotógrafo, a banda escolhida para tocar aquela nossa música. E, no entanto, eu sentia um nó que não encontrava com as mãos. Foi então que o antes e o depois começaram a desenhar o próprio mapa. Um domingo à tarde, Sophie falou do reencontro com um velho amigo da faculdade. O nome saiu leve, como quem diz sol num dia de chuva. Ryan. Sorriu ao contar uma piada que só os dois perceberam, e o riso dela, o riso que sempre foi meu porto de abrigo, soou um pouco mais longe. "Nada demais. É uma cidade pequena", disse, e deu-me um beijo distraído. Nesse exato segundo, tive a sensação absurda de que o meu coração se inclinava para ouvir melhor. Eu podia ter perguntado mais. Podia ter sido aquele homem que vasculha, que exige, que levanta a voz. Em vez disso, optei por uma paz falsa, a paz que se compra com silêncio. Há guerras que começamos assim, cedendo fronteiras milímetro a milímetro até nos descobrirmos estrangeiros na nossa própria casa. As noites seguintes trouxeram pequenas ausências, mensagens lidas e respondidas horas depois. Adormeci no sofá da Marta, dito enquanto procurava chaves na mala. A gargalhada dela a estalar ao telefone na divisão ao lado. O mais cruel da dúvida é que ela aprende a falar com a tua voz. De repente, é o teu pensamento que sussurra contra ti. "Não sejas infantil, confia", repeti. E por cima dessa frase, escutei outra, mais antiga. "O amor aguenta tudo." Aguenta? Ou apenas adia o inevitável? Lembro-me de um jantar com os meus pais, daqueles em que a conversa dança entre viagens e receitas. A minha mãe perguntou a Sophie como estava o vestido. Ela disse perfeito e pousou a mão sobre o meu braço. Percebi que tremia não de medo, mas de esforço. Esforço para que tudo se mantivesse igual,
para que nenhuma peça caísse da prateleira. Olhei-a e senti orgulho. E junto do orgulho, uma pontada que não encontrei no mapa. Chama-se pressentimento. Chega sem bater, senta-se e come conosco. Nessa noite, já na cama, a luz do telefone dela acendeu 2 vezes. Ela virou-o ao contrário, e eu virei o rosto para a parede. Às vezes, o respeito é uma forma elegante de fugir da verdade. Confias em mim? Perguntou, os olhos a procurarem os meus na penumbra. Confio, respondi, e jurei a mim mesmo que não deixaria a insegurança arruinar o que tínhamos. O que eu não sabia é que o que tínhamos já começara a ruir, e o que eu chamava de confiança era, no fundo, medo de perder. Se me perguntares quando começou a doer, direi: no exato momento em que percebi que o nosso futuro precisava constantemente de explicações. Mas o passado dela não. A vida juntos era uma planilha perfeita. A saudade dos velhos dias não precisava de aprovação. E ainda assim, eu escolhia todos os dias acreditar que aquele desvio voltaria à estrada principal. Até que deixei de confundir tremor com frigorífico. Porque há cidades pequenas, sim, e há coincidências, claro, mas há também padrões, constelações que se formam quando ligas pontos suficientes no escuro. E sem eu saber, os nossos pontos já estavam a alinhar-se para desenhar outra história, uma em que acaso deixaria de ser acaso. E foi então que as coincidências começaram a multiplicar-se. Primeiro no café, depois no ginásio, a seguir num happy hour qualquer. O destino parecia ter decorado o nome dele. E eu, finalmente, comecei a escutar o que o silêncio me dizia. Acordei com um brilho frio a cortar o quarto ao meio. 1h47 da manhã. O telemóvel vibrava na mesa de cabeceira como um coração fora do peito. Plim, plim, plim. Notificações do Instagram de Sophie e novas fotografias. Ainda meio perdido no sono, arrastei o dedo pelo ecrã, à procura de qualquer coisa que me devolvesse ao hábito, a versão de nós em que tudo cabia. A primeira imagem era a de sempre. Ela e as amigas numa mesa de clube, copos altos, gargalhadas de filtro. A segunda, dança e luzes a estilhaçar-se em neon. A terceira foi um corte limpo. Sophie sentada no colo de Ryan, o braço dele agarrado à cintura dela, com a naturalidade de quem já sabe o caminho. A cabeça dela um pouco para trás, a gargalhada aberta, íntima, confortável, e a legenda: às vezes sentimos falta dos velhos dias. Tone. O quarto ficou tão silencioso que ouvi o sangue nas têmporas. Ampliei a foto como quem aumenta a dor para ver se encontra explicação. Não havia. O meu polegar tremia ligeiramente. Tentei pará-lo com a outra mão. O estômago, essa coisa cheia de coragem até a 1 hora, virou-se do avesso. O corpo sabe antes da cabeça. E a cabeça teimosa quis negociar com o impossível. Talvez seja uma brincadeira. Talvez nada. Os comentários chegaram antes de mim. Lindo-os. Queen viva a vida. Se é saudade, vai atrás. Ai, amiga, esse ex é um perigo. Outros eram facas mais pequenas, afiadas na mesma pressa. Noiva a fazer isto? Isso não é normal. Falta de respeito pelo noivo. Eu lia e desaprendia a respirar. O meu nome não aparecia em lado nenhum. A nossa história, sim, dobrada e guardada no bolso de outra pessoa. Há legendas que soam a saudade, mas escrevem traição. E, de repente, percebi que tudo o que eu tinha chamado coincidência tinha um endereço, uma hora marcada, um colo. Escrevi-lhe: precisamos de falar sobre a foto. O duplo visto apareceu e o relógio do ecrã tornou-se o único som vivo na divisão. Às 1h47, Sophie respondeu: ainda estou com as miúdas. Não sejas dramático. Dramático. Palavra que se usa quando alguém te mostra a casa a arder e tu preferes discutir a cor das chamas. Levantei-me. Fui à cozinha beber água, mas o copo ficou a meio.
esquecido no balcão. Apoiei as mãos frias no mármore e precisava de uma superfície que não se mexesse. De repente, todas as pequenas recusas ganharam corpo. O voo sozinha ao café, o trabalho atrasado, o telefone virado ao contrário na mesa de cabeceira. A certeza não gritou, sussurrou-me ao ouvido com uma calma cruel. Acabou. Não nós. Acabou a mentira que eu tinha contado a mim mesmo para continuar. Voltei ao quarto, sentei-me à beira da cama e reli a legenda. Os velhos dias. Eu sabia quais eram. A faculdade, o riso fácil, as noites longas em que ninguém devia satisfações a ninguém. E eu era agora a vida adulta, depósitos pagos, lista do catering, horários e flores. Desconfiei de mim por um segundo. Seria eu o homem cinzento da história dela? Aquele que organiza, enquanto outro alguém faz o coração bater? A pergunta doeu mais do que a fotografia. A resposta, contudo, veio limpa. Não. O amor adulto não é cinzento. É compromisso, é escolha diária. O que é cinzento é a covardia, e não era minha. Às 2h14, ainda com o ecrã a morder-me os olhos, abri a aplicação do Facebook. Não para espiar, não para me vingar, para dizer a verdade. O cursor a piscar num retângulo em branco parecia um semáforo preso no amarelo. Escrevi: noivado cancelado, anel 14K, diamante 1,5 oct. Vende-se, menos por muito. Apaguei. Reescrevi. Não publiquei. Ainda não. Senti que precisava primeiro de olhar a dor nos olhos, sem baixar os meus. Voltei ao Instagram. Mais comentários, mais corações, mais risos que não eram meus. O mundo reage com rapidez àquilo que não lhe custa. Eu ali, sozinho no corredor das 3 da manhã, aprendi outra velocidade, a do que se parte com barulho por fora e silêncio por dentro. Nessa velocidade, cada segundo é uma faca a abrir caminho. Peguei no telefone outra vez. Sophie, isto é uma fronteira, escrevi. Sentar-te no colo do teu ex e dizeres que tens saudades do passado enquanto te casas comigo é uma escolha. Eu também vou fazer a minha. Não enviei. Em vez disso, deixei a mensagem guardada nos rascunhos, onde se guardam as coisas que já não precisam de autorização. Quando finalmente fechei os olhos, não dormi. Limitei-me a apagá-los do mundo, e nesse escuro, uma decisão começou a ganhar contorno, não o contorno da vingança, mas o da dignidade. Se ela tinha escolhido a praça pública para me apresentar ao antes, eu escolheria a mesma praça para apresentar o depois. De manhã, o sol não trouxe desculpas, trouxe clareza. E com a clareza veio o som de um clique, o som de um anúncio a subir, de uma verdade a ganhar corpo. O post que publiquei nessa tarde não foi um grito, foi um espelho. E foi assim que a nossa história saiu do sussurro para o telejornal. De manhã, o mundo parecia arrumado por fora e desalinhado por dentro. Fiz café, mas não tinha gosto. A caneca ficou a meio, como todas as frases que eu não disse naquela noite. Sentei-me diante do portátil e deixei o cursor piscar, 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 um metrônomo daquilo que resiste a nascer. Entre a dor e a dignidade, eu precisava escolher, e escolhi a verdade em voz alta. Abri o Facebook. A caixa de texto era um palco vazio. Escrevi devagar, como quem desenrola um penso sobre a pele. Noivado cancelado. Anel 14K, diamante 1,5 oct, com certificado. Vende-se. Veio com bagagem a mais. Olhei para a frase. Não havia insultos, não havia gritos, só factos. Revi o preço, anexei as fotos tiradas meses antes, quando eu ainda achava que um futuro cabia numa caixa de veludo. O dedo pairou sobre publicar e tremia o suficiente para eu o segurar com a outra mão. Publiquei. O som do clique foi mínimo, mas por dentro soou como uma porta pesada a fechar-se com dignidade. Em 3 minutos a primeira mensagem, ainda disponível? Em 5. Outra. O anel tem ajuste? Senti o absurdo, enquanto a minha vida se partia em 2 metades,
O mundo queria saber do aro e do talão de garantia. Respondi com educação, como quem arruma a mesa depois de um tremor de terra. O telefone tocou. Sophie. Deixei tocar. Voltou a tocar. Atendi. O que é que estás a fazer? A voz dela vinha alta, desfocada de raiva e medo. A dizer a verdade, essa piada do bagagem é para humilhar, é para não fingir. Tira isso agora, já. Não vou tirar. O silêncio do outro lado estalou em gritos. És cruel, estás a destruir tudo por uma foto. A palavra foto voltou a escrever-se na minha testa como uma queimadura. Respirei. A foto foi pública. A minha decisão também. Desliguei. Ela voltou a ligar. 4 vezes. Deixei que as chamadas caíssem uma atrás da outra, como ondas curtas numa praia sem maré. 10 minutos depois, Robert, o pai dela. O tom era o oposto. Grave, lento, assustado. Ethan, que confusão é esta? Pergunte à sua filha por que é que estava sentada no colo do ex a dizer que tinha saudades do passado. Silêncio. Dei-lhe a imagem. Ouvi o seu. Ah, não foi reprovação nem defesa. Foi o som de um chão a deslocar-se ligeiramente para o lado. Vous falar comme ela diz, en de desligar. A notícia corria mais rápido do que os meus batimentos. Patrícia, a mãe, não me ligou. Soube mais tarde que entrou no quarto da filha sem bater, com o telemóvel na mão. Explica-me. E, pela primeira vez, a palavra explicar não foi um abrigo, foi um espelho. Ao meio da tarde, recebi uma chamada desconhecida. Voz profissional entusiasmada. Falo da redação. Estamos a acompanhar um caso que está a mexer com as redes. O noivo que cancelou o casamento e pôs o anel à venda é o senhor? Sorri com o cansaço de quem já não tem medo de nomes. Podemos contar a sua versão? Poder. Eu podia. E aprendi naquele instante que dizer a verdade não é despejar mágoa, é organizar o caos para que caiba num parágrafo. Contei o essencial, sem adjetivos que eu não pudesse repetir à frente de mim mesmo. À noite, o telejornal abriu um bloco leve antes das tragédias do mundo. A peça tinha o meu post em plano, o anel a brilhar sob uma luz impessoal. A apresentadora leu em tom quase divertido: noivado cancelado, anel à venda. Veio com bagagem a mais. Sorriu de lado. Recados nas redes e consequências na vida real. O vizinho do terceiro enviou-me um link com um emoji de espanto. Um colega do escritório escreveu: corajoso. Outro comentou: talvez demais. Eu li tudo com a atenção de quem desarma bombas. Alicate, fio, respiração contida. Sophie publicou um Insta Story. As pessoas distorcem histórias. A verdade é só minha. Em menos de 1 hora, apagou. Não era só minha nem só dela, era de quem ela tinha convocado para assistir. Quando decides transformar o íntimo em praça pública, não escolhes quem passa, nem o que dizem. No dia seguinte, encontrei-me com Susan, a compradora do anel, num café do centro. Ela chegou com um sorriso cauteloso de quem entra num quarto onde alguém ainda está a chorar. Lamento, disse, contando as notas devagar. Espero que a sua próxima história seja mais leve. Também eu. A caixa de veludo mudou de mãos com a serenidade de um acordo justo. Senti que algo se realinhava, como ossos depois do estalo. Não alegria, alívio. A parte de mim que precisava de vingança já não tinha fome. A parte que precisava de respeito, sim, essa finalmente comeu. De volta à casa, reparei que o silêncio tinha mudado de textura. Já não era um vazio a engolir-me, era espaço. E no espaço dá para respirar, para caminhar, para pendurar novas fotografias um dia, quando as mãos quiserem. Abri as janelas, deixei o ar entrar. O telefone vibrou, chamadas perdidas, mensagens, comentários, convites. Fechei os olhos. O barulho já não mandava. Nesse fim de tarde, percebi o alcance da escolha. Eu não tinha exposto ninguém, eu tinha exposto a fronteira. A diferença é simples e decisiva, uma humilha,
a outra educa. Não mudei o passado, mas dei-lhe um nome. E quando damos nome ao que nos fere, ele deixa de mandar em nós. Depois do pico, vem sempre o vale. As televisões mudaram de tema, as timelines procuraram o próximo escândalo, e eu fiquei finalmente sozinho com o que sobrava, a minha respiração e uma casa em silêncio. É aí que começa o silêncio depois do barulho. Quando o eco das redes se cala, o que fica é o som do próprio coração. Nos dias seguintes, a cidade voltou à sua pressa, novos tópicos, novas indignações, e eu fiquei com a casa. Abri a porta e reconheci o campo de batalha, um corredor com pétalas falsas, listas de convidados coladas com fita, envelopes timbrados com a data que já não existia. O silêncio tinha outra densidade, não esmagava, ocupava. Comecei pelo armário do corredor. O meu fato ainda estava no saco, com um alfinete a segurar a bainha como quem segura uma promessa. Pendurei-o à vista e deixei o corpo aprender a olhá-lo sem desmaiar. Sobre a mesa, a caixa do anel já não morava ali no espaço que deixou, coube o meu primeiro suspiro inteiro. É estranho. Quando a dor deixa de ser tsunami, o que mais assusta é a maré vazia. Peguei nos convites. O papel era bom, quase teimoso a rasgar. Cada Itan, Sophie, era uma vírgula no estômago. Rasguei devagar, um por um, como quem fecha capítulos com o cuidado devido. Ao 20º parei e ri um riso curto, quase culpado ao reparar que tinha escrito o nome de uma tia 2 vezes na lista original. Não era um riso feliz, era o corpo a lembrar que existe para além do desgosto. Vieram as chamadas aos fornecedores. O homem da quinta falou com uma gentileza profissional, desses que já ouviram histórias que não se contam. Conseguimos reencaminhar a data para outro casal. Recupera metade do sinal. Agradeci como se me devolvessem um órgão. A florista, pelo contrário, ficou em silêncio 5 segundos antes de responder. As flores já estavam encomendadas, mas vou ver o que consigo fazer. Pausa. Sinto muito, de verdade. O fotógrafo enviou uma mensagem longa a dizer que entendia, que o amor adulto às vezes é isto, saber parar a tempo. Li e guardei. Havia uma dignidade discreta nessa frase que me acalmou mais do que qualquer conselho. No trabalho, a curiosidade veio de mansinho. Um colega aproximou-se com um café. Se precisares de sair mais cedo esta semana. Estou bem, respondi, e pela primeira vez não era um disfarce. Eu não estava bem como antes. Estava diferente. É uma espécie de bem que o corpo aprende de dentro para fora, como quem volta a pôr o pé no chão depois de uma torção. Em casa, arrumei a caixa das lembranças, fotos de ensaios, esboços de menus, um guardanapo com a caligrafia dela. A nossa música na entrada, guardei tudo numa gaveta alta, não por negação, mas por respeito. Algumas coisas merecem ficar onde não tropeçamos nelas todos os dias. Numa manhã de sábado, saí cedo e caminhei junto ao Tejo. O vento vinha limpo, com cheiro a sal e a possibilidade. Vi um casal a fazer sessão de fotos, a noiva a rir-se com o véu levantado por um golpe de sorte. A inveja picou-me como agulha, e antes que eu a julgasse, transformou-se em ternura, que seja bonito para eles. Sentei-me num banco e deixei que o sol me batizasse outra vez. O barulho por dentro tinha baixado de volume. Agora era apenas um fundo, uma pianada distante que já não me comandava o passo. Dei por mim a pensar em Sophie sem raiva. Doía sim, mas como dói um músculo a voltar a mexer depois de muito tempo parado. Reconheci o percurso da minha própria culpa, onde me escondi no silêncio, onde confundi respeito com medo, onde aceitei explicações porque eram mais fáceis do que perguntas, não para me punir, para crescer. Há lições que não cabem em frases motivacionais. Cabem num homem a atravessar a ponte mais devagar do que costumava. Ao fim da tarde, arrumei a casa como quem negocia um armistício. Troquei os lençóis,
Abri todas as janelas. Deixei que o ar entrasse por onde, durante meses, entrou a dúvida. Liguei uma luz quente na sala. O telemóvel vibrou sobre a mesa, mensagens antigas a pedirem resposta, novas a oferecerem opinião. Coloquei-o em não incomodar. A sala, em silêncio, disse: obrigado. Nesse domingo, decidi uma coisa pequena e decisiva. O próximo capítulo não seria escrito contra ninguém, mas a favor de mim. Telefonei à minha mãe. Queres almoço cá em casa? Claro. Cozinhei simples, arrumei a mesa com 2 pratos, 2 presenças e contei-lhe apenas o necessário. Ela ouviu, segurou minha mão, depois falou de azeite, de tomates, de uma lembrança da infância. A vida tem este talento cruel e doce, mesmo quando se parte, continua. À noite, sentei-me outra vez diante do portátil. Não para publicar, não para anunciar, para nomear. Abri um documento em branco e escrevi 3 linhas. Não foi humilhação, foi fronteira. Não foi vingança, foi respeito. Guardei. Não precisava de likes, precisava de espelho. O silêncio, agora, tinha música. Uma música sem refrão, feita de passos, pratos lavados, janelas abertas, um homem que volta a reconhecer a própria voz. Não era vitória, era a volta. E nessa volta, percebi que há histórias que se fecham sem portas, a bater fecham-se com um clique suave, o mesmo com que começamos qualquer coisa nova. Se o silêncio me deu espaço, a clareza dar-me-ia direção. Faltava escolher o que guardar e o que deixar ir, o que fica e o que se aprende. É esse o caminho de o que fica e o que se aprende. This was more. Se o silêncio me deu espaço, a clareza deu-me direção. Começou devagar, como quem acende uma luz de mesa e percebe que a casa não era um lugar de ruínas, era um lugar de recomeços. Eu não precisava de esquecer para seguir, precisava de escolher o que carregar. 6 meses depois, numa manhã de segunda-feira, chegou um e-mail com um assunto simples. Desculpa. O nome dela na caixa de entrada não doeu como antes. Soou como uma porta que alguém bate com os nós dos dedos. Educadamente. Abri. Li devagar, uma linha de cada vez, como quem pisa gelo fino. Ela falava de terapia, de insegurança, de ter confundido validação com amor. Chamou ao que aconteceu pelo nome certo: traição emocional. Não pediu volta, não pediu perdão, ofereceu reconhecimento. Eu agradeci em silêncio, não respondi. Às vezes, a resposta mais adulta é não reabrir o que finalmente cicatrizou. O que ficou? Ficou um mapa novo de mim. Percebi onde me escondi atrás da palavra respeito para não fazer perguntas difíceis, onde aceitei meias explicações porque temia parecer fraco, onde confundi paz com evasão. Aprendi que o amor que escolho para a minha vida futura não precisa de espetáculo, precisa de acordo, não precisa de plateia, precisa de fronteira. E fronteiras não são muros, são portas com fechadura. Abrem-se a quem entende o dentro e o fora. Houve dias em que a raiva tentou voltar, pedindo palco, lembrando-me da foto, da legenda, do riso no colo errado. Eu sentei à mesa e ouvia. A raiva, quando escutada, emagrece. A mágoa, quando nomeada, perde mandato. A dignidade, quando praticada, faz músculo. Passei a correr nas manhãs de sábado, junto ao rio, o corpo a aprender a repetir passos que o coração finalmente acompanhava. Cada quilômetro era uma frase que eu não tinha conseguido dizer. Eu mereço estar inteiro. Eu posso ir. Eu sei voltar. Olhei também para o que sobrou do mundo de fora. As redes reduziram-me à manchete por um instante, depois seguiram para o próximo incêndio. E foi libertador perceber que a minha história não precisa de trending para existir. Basta-lhe verdade. A verdade não me vingou, restituiu-me. É diferente. Vingança é barulho que pede eco. Restituição é silêncio que devolve o eixo. Aprendi outra coisa essencial. Contar a verdade em voz alta não é humilhar ninguém,
é recusar ser cúmplice da mentira que nos diminui. Quando ela transformou o íntimo em praça, eu não respondi com lama, respondi com espelho. Mostrei o limite, não o insulto. Foi isso que me salvou de me transformar no que me feriu. E o amor? Não deixei de acreditar. Apenas deixei de confundir fogo de artifício com lareira. Quero alguém que fique quando a música acaba, que segure o telemóvel virado para cima, que ria de frente para mim e não para o passado. Alguém com quem a palavra nós não seja projeto de marketing, seja trabalho e descanso, sábado e segunda, segredo e anúncio no tempo certo. Guardei poucos objetos. Uma fotografia nossa num pôr do sol, não para doer, para agradecer o que foi verdadeiro. Um guardanapo com a letra dela para lembrar a ternura. E a primeira lista de compras do que seria a casa nova para me lembrar que sei construir. O resto deixei ir, porque crescer é também esvaziar a mochila. Se me perguntas o que eu diria ao Ethan de há um ano, diria: não tenhas medo de parecer firme. Quem ama de verdade não te pede para encolheres. E quando alguém te expõe, não desces ao chão, escolhes a altura. Não é sobre vencer, é sobre não te perder. Hoje, quando passo em frente à vitrine de uma ourivesária e vejo um anel a brilhar, não sinto um soco no estômago. Sinto um aceno. O que era gatilho virou sinal. Sinal de que um dia eu volto a comprar um não para tapar um buraco, mas para celebrar um encontro. E tu que me ouves, talvez tenhas uma história parecida, uma fotografia que te tirou o ar, um post que te virou a vida do avesso, um silêncio que te ensinou a escutar. Se estás no barulho, promete a ti próprio que vais chegar ao silêncio. Se já estás no silêncio, promete que não ficas nele por rancor, mas por escolha. No fim, o que fica é simples: fronteira, respeito, verdade. O resto é tinta que a chuva leva. E se esta história te tocou, deixa o teu pensamento nos comentários. Escolhias o silêncio ou a verdade? Eu leio. E no próximo vídeo, podemos abrir espaço para as tuas histórias com a mesma dignidade que todos merecemos.